Olá, tudo bem? Hoje eu vim aqui para a gente conversar um pouquinho sobre algo polêmico, mas a intenção não é fazer a polêmica, tá? Então, é sobre algo que aconteceu já faz algumas semanas, aí acredito que já mais de mês, em uma loja, tá? Que não vem ao caso falar o nome, enfim, mas de uma mãe, né, que foi com seu filho, então, até essa loja e pediu na fila, pediu para ir para a fila preferencial, porque ela estava com seu filho, então, autista. Hã, a loja, então, resolveu, né, chamou, passou ela para uma outra fila e pediu, então, para que a menina atendesse, né. E a menina se referiu, então, dizendo a ele, se referindo à criança: "Ah, não me passe essas bombas". E a mãe ficou muito triste com a situação, enfim, e resolveu abrir a sua boca mesmo e chamou todo mundo a atenção para aquilo ali, né, que o filho dela não era uma bomba, enfim. Bom, muitos de vocês provavelmente já devem ter visto, né, esta realmente deu uma polêmica grande, mas a intenção, como eu disse, não é aqui nem entrar, assim, em julgamentos, mas de chamar a atenção para a importância da capacitação. Não é o capacitismo, tá, gente? É a capacitação de todos, a capacitação social, tá? Porque nós falamos muito e nós até inclusive temos muito, assim, essa experiência na escola, né, escolar. E claro, é tão importante quanto, porque ali na verdade estão as nossas sementinhas, né, que vão dar os seus frutos depois, que vão passar aquilo que recebem adiante, enfim. Mas a importância também daqueles que estão hoje em outras áreas, tá? É uma questão social. A gente sempre fala isso, assim, a inclusão, ela não é, por exemplo, na escola, ela não é só da professora, ela não é só naquela sala onde tem a inclusão, ela é de todos, ela é da cozinheira, ela é da diretora, da coordenação, todos precisam estar envolvidos com esta criança e com esta causa, tá? Para que essa criança seja realmente inserida da melhor forma possível. Ela é igual a qualquer outra. Então, se para as outras é assim, para essa criança de inclusão também vai ser. Então, assim, isso é muito importante, tá? A gente não vê, tá? Isso muito claro nas pessoas. Até pouco tempo nas escolas, se vamos supor, vamos olhar um quadro, um panorama, tá? Para escolher os professores que vão estar nessa turma onde tem a inclusão, então. Bom, vamos pensar em alguém que aceita um pouco mais, que tem um pouquinho mais de paciência, enfim, para ficar com esta criança. Hoje já não é mais capaz. Por quê? Devido ao grande número, né, de crianças que vem vindo aí, a gente sabe. É um desafio, gente, é um desafio que nos vem assim batendo a porta com tudo, não temos mais como esperar. Então, assim, o que que a gente traz assim que a gente percebe nessa reflexão, tá? Voltando ao que aconteceu, não julgando a pessoa que se referiu, claro que isso fala assim da forma de tratar a todos, tá? Mas assim, que sim, que a gente deve ter respeito tanto com eles quanto com qualquer outro. Jamais se referir assim a ninguém, tá? Mas em especial para essas pessoas que já passam por tudo isso que a gente sabe que não é fácil, né? Não vamos fingir que é um mar de rosas, porque não é. Então, assim, mas ter que passar ainda mais por isso. Então, é aquela velha história. Muito fácil a gente dizer assim: mas existem as leis. Sim, mas as leis, infelizmente, como todas as outras, na inclusão não é diferente, muitas vezes não são cumpridas. Tá? Então, nós precisamos sim, ali ela fez o uso da carteirinha, tá? Da CIPTEA. Inclusive, tivemos aí, eu achei muito bacana também uma ação ali, uma fala muito legal do Marcos Mion, que falou também, porque a carteirinha vem, então, do filho dele, né, do Romeu. Então,
ele se sentiu honrado por estar usando, né, aquela carteirinha, e que bom que tem, maravilhoso que se tenha, né. Mas eu venho para trazer, assim, para vocês, para a gente conversar e refletir exatamente sobre isso, que é o que a nossa empresa vem tentando entrar aí, tá, no mercado. A gente percebe muito que o quanto isso está sendo necessário. Abrir a mente, assim, para a inclusão em todo local. Isso é numa loja, isso é numa farmácia, isso é num posto de saúde, num hospital. Então, assim, ó, é importante que se saiba, que se entenda um pouquinho sobre isso, né? E assim as empresas precisam também, né, refletir e pensar assim que tá mais do que na hora disso começar. Então, nós estamos hoje vivendo numa fase que é uma troca de gerações, na verdade, né. Então, nós temos aquilo já de quem é da minha idade, daqui a pouco, que vem que lá no nosso tempo nós, né, usávamos muito apelidos, essas pessoas, essas crianças não eram vistas conforme deveriam, né, então, não eram atendidas. E pra gente, pra quem é, assim, da minha geração ou mais, é muito difícil aceitar. É muito difícil, porque isso já tá muito enraizado conosco, mas não é impossível. Então, assim, a gente já tem uma certa compreensão, assim, a gente costuma dizer para muitos, né, em conversas com pais, eu vejo e falo, a gente fala muito disso, que muitas vezes a gente acaba aceitando e tolerando, na verdade, e se dando conta de que precisamos sim abrir os olhos e a mente para esse assunto quando bate a nossa porta, né? Infelizmente, para muitos é assim. Mas, independente disso, que bom que ainda assim as pessoas estão começando a mudar e perceber. Mas é muito mais fácil, né, a gente educar, a gente inserir aí nestas crianças, nessa sociedade que vem vindo, que vem se criando, do que naqueles que já estão enraizados, né? Não é impossível, é aquilo que a gente sempre fala, mas, né, é sempre mais difícil. Então, assim, ó, nós devemos mais do que nunca, assim, ó, sem julgamentos, tá? Sem julgamentos, porque é o que eu digo, assim, às vezes a gente não sabe qual o entendimento dessa pessoa sobre isso, né? E diante do medo, porque querendo ou não, a gente acaba ficando muito eh, assim, vulnerável, né, muito vulnerável, tanto o professor em sala de aula, quanto qualquer um da sociedade diante dessas crianças que necessitam, né, desse atendimento. Às vezes, o novo nos desafia, o novo nos dá medo, né, então nós precisamos também entender que sim, é normal a gente ter medo, mas que sim, a gente também precisa buscar entender um pouco sobre, e isso não é tão difícil, né, a gente tem que desacomodar mesmo, sabe, e cobrar isso, cobrar empresas, cobrar esses locais, porque eu vejo assim, muitos assim, às vezes os pais, enfim: "Prof, ele precisa fazer uma vacina", e eu fui no posto e ele tem, pânico de quem usa um jaleco branco, vamos supor, né. Então, poxa, se temos a condição daqui a pouco de mudar, de fazer algo, né, usar uma comunicação alternativa, as PECs que a gente chama já em ambiente hospitalar, como que funciona isso? Como que a gente pode usar? Adianta ter e a pessoa não saber usar? Também não adianta. Então, assim, ó, a capacitação é necessária, é assim para ontem, tá? Então, essa é a ideia, é vir aqui para que a gente alerte sobre isso. Não só, precisa a empresa. Sim, eu acho que as empresas e as prefeituras está mais do que na hora de investirem nisso, né? Que é muito necessário, mas também qualquer pessoa pode, gente. Nós estamos aí com profissionais maravilhosos. A gente tem que ter um pouco de cuidado, com certeza, naquilo que a gente escuta também, né? Mas a gente tem como buscar essas informações para que a gente consiga acolher essas crianças, que a gente consiga acolher qualquer um, não só criança, temos adultos também, mas acolher de forma correta, de forma a também conseguir prestar um apoio a esses familiares, tá, que estão aí nesta luta
incansável, tá, diante de tantos desafios que eles já têm, né, ainda de ter que lidar com isso. Então isso me preocupa muito, me chocou escutando, assim, hã, tanto a forma como se dirigiu, né, como a mãe com seu desespero, né, trazendo aquele sentimento, né, de a criança, confesso que eu acho que foi assim, ela não deveria estar entendendo o que estava acontecendo ali, né. Então ela já tem aquele desafio ali de estar em um lugar público, de ter que lidar com essa situação de não compreender, de daqui a pouco já não estar muito legal, né, e ainda ter que passar por tudo isso, né. Então esse é o meu desafio, esse é o nosso trabalho, é a nossa ideia mesmo, vir, né, inserir aí o que a gente tem, o que a gente aprendeu até hoje, as nossas experiências, para o dia a dia de vocês, tá, para que vocês, assim, mas hoje o alerta mesmo é esse, é por favor, busquem gente, busquem, assim, cobrem nas empresas onde vocês estão, cobrem por isso, sabe, porque é como a gente diz, assim, a vulnerabilidade é muito grande nesses locais, porque não se tem entendimento algum, e isso é necessário, tá, é necessário, porque é como eu digo, é tudo novo, o novo desafia, tá? Então, assim, é muito importante que se procure, que se busque entender um pouquinho sobre essas questões, tá? Mudar a visão, né, disso, assim, de entender que não é o capacitismo, a gente não vai fazer pela pessoa, a gente não vai arrumar formas, né, eu vou fazer e ela vai entender, não, eu vou fazer de tudo para que ela possa fazer sozinha, da forma dela, usando os meios necessários, tá, que eu posso auxiliar, mas eu preciso abrir os olhos para isso, tá. Eu acho que é uma oportunidade que nós temos, eu acredito muito que eles vêm aí para nos ensinar muito, eles têm muita coisa bacana, tá, que se a gente abrir o coração e os olhos, tá, para essa esse ensinamento que eles nos trazem, eu acredito aí que a gente consegue fazer uma parceria muito bacana, aproveitando daquilo que eles nos trazem, tá. As respostas, eu sempre digo, estão geralmente neles, mas a gente precisa sim ter um pouquinho de entendimento para conseguir então, ter essa conexão, tá. Então, é sobre isso hoje que eu vim falar, e vamos lá, estamos aí. Um grande abraço para vocês. Por favor, que vocês continuem nos seguindo, continuem levantando essa bandeira aí da inclusão, tá? Para que a gente possa aí lutar juntos e fazer com que chegue cada vez mais pessoas estejam capazes, tá? De lidar e acolher esses que mais precisam. Um grande abraço.